Pai, em nome de Jesus, entrego-te esta palavra, dirige-se, seja o Espírito Santo, a fazer as maravilhas como deve ser, para que todo o povo, Senhor, seja cheio da tua presença, do teu poder, que sejamos todos encorpados, para que haja um encorpado servindo juntos, porque tu és o Deus maravilhoso, Senhor, que estás a preparar um povo para entrar diante da tua face. Efésios 4, 15. Em vez disso, seguindo a verdade em amor, que possamos crescer em todos os aspectos da nossa vida, segundo Cristo, que é a cabeça da Igreja. Cristo é a cabeça da Igreja. Nós somos o corpo. O Senhor quer que nós estejamos todos unidos, porque se nós somos corpo e Ele é a cabeça, nós estamos ligados. E temos funções diferentes, mas todos ligados, intercalados para fazerem a vontade de Deus. Não andar como em vários lados, cada qual caminha no seu ministério, mas interligados uns nos outros. Porque Cristo é a cabeça. Se Ele é a cabeça, Ele comanda na nossa vida. É Ele que vai à frente. E se Ele vai à frente, nós vamos. Somos o corpo, vamos atrás. Para isso nós temos de estar bem preparados e estarmos cheios da Palavra de Deus e ouvirmos a voz do Espírito Santo. Porque se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo e sabemos que Cristo começa a falar connosco, o que é que acontece? Nós estamos ligados à cabeça que é Cristo. Nós somos o corpo. Servindo juntos, nós temos de estar todos unidos para que haja uma grande edificação na Igreja. No 16 diz assim: sobre a sua orientação, o corpo inteiro é perfeitamente ligado entre si. À medida de cada parte faz o seu trabalho específico. E isso juntará a outra parte a crescer, para que todo o corpo seja saudável e edificado em amor. Se nós pertencemos à cabeça que é Cristo, Ele quer que nós sejamos um corpo, cada qual trabalhando, fazendo a sua parte, e unidos para que haja um corpo saudável e haja amor no meio do corpo. Porque se houver um corpo saudável, há amor, há uma união, há uma fraternidade, as pessoas estão ligadas, estão incorporadas e cada qual faz o seu trabalho. E vai edificando o corpo, edificando a Igreja. Vamos ver, também está em Colossenses, também diz a mesma coisa, que Cristo é a cabeça, não vale a pena a gente vai ver. Em Efésios 5. Neemias, quando estava a servir o rei Artaxerxes, e ele era o pai do rei, quase toda a gente sabe, quando uns judeus chegaram com a informação que Jerusalém estava destruída, portas queimadas, com problemas, com confusões no banquete, que não demora muito tempo, com problemas, diz que no seu coração ficou perturbado e entrou dentro do seu coração em fazer algo e restaurar Jerusalém. Diz que não comeu, não bebeu, sentiu-se triste, porque estava com o peso daquilo. Tal e qual é como começa uma igreja. Quando uma igreja entra num lugar, o pastor principal, que abre a igreja, sente uma situação na sua vida, há um incomodo naquele lugar. E Deus, se põe aquele lugar, é de Deus, porque foi Deus que escolheu, foi Deus que levantou, e nós não somos ninguém, nem o povo é ninguém para ir virar as coisas ao contrário. Porque se é Deus, e Ele diz: olha, Deus deu-me esta visão, quem caminhar comigo, vamos caminhar, tal e qual Neemias o fez. Então o que é que acontece? Neemias 2,13 acaba por ele fazer uma área. Depois ele pediu ao rei, o rei notou que ele estava triste, como ele era perto do rei a subir, e disse-lhe a ele: Neemias, tu estás doente, estás triste? E ele disse: Senhor, eu não estarei triste. Se o meu povo está em sofrimento, tem problemas, as cidades com as portas queimadas, toda destruída, e ele vai assim: então pede o que tu quiseres, que precisas para restaurar essa cidade. O próprio rei
rei disponibilizou-se para ajudar Neemias a restaurar a cidade, porque viu que ele estava mesmo apaixonado em restaurar a cidade. O mesmo acontece na igreja. Quando um homem ou uma mulher se lança para restaurar uma igreja e para levantar ministérios, para um corpo saudável, para caminharmos todos juntos, acontece. E nós temos que estar atentos a ver o que é que Deus quer da vida desse homem e das nossas vidas. Porque se nós estamos unidos, é para nos ser levantados junto com essas pessoas. O mesmo Neemias. Então o rei deu cartas para ele passar todas as fronteiras, todos os reinados, mandou tropas, mandou exército, mandou embaixadores, gente, para não acontecer mal algum a Neemias. Para que Neemias fosse restaurar Jerusalém. Então quando ele chega a Jerusalém, acontece. No 2:13 diz assim: 3 dias após ter chegado a Jerusalém, levantei-me de noite e chamei junto de mim alguns homens. Eu ainda não tinha dito absolutamente a ninguém dos planos quanto a Jerusalém que Deus me pôs no coração. Quando alguém levanta uma obra, um trabalho, quem é que põe no coração? É Deus. O mesmo este homem. O mesmo a igreja. Quando Deus põe no coração, toda a porta que Deus abre nunca mais se fechará, mas toda a porta que Deus fecha nunca mais se abrirá. E nós temos que estar atentos a isso. Porque o povo, muitas das vezes, é um povo que não está confortável. Porque as pessoas são mesmo assim. Têm as suas coisas, têm as suas maneiras e por tudo e por nada arrebeiam. E não pode ser. Quando ele então agarrou num punhado de homens, foi dar uma volta, diz assim: subi para a montada, foi de cavalo, noutro diz que ele subiu para cima do animal, e os outros seguiram-me a pé. Fomos pelo caminho da Porta do Vale, em direção à Fonte do Dragão, continuando pela Porta do Monturo, para vermos o estado em que estavam as muralhas, todas em ruína, e as portas ardidas, queimadas no fogo. Depois, seguimos pela porta da fonte até ao tanque real, mas o animal não podia passar, porque por ali. Então, contornamos a cidade e seguimos pelo ribeiro, sempre inspecionando as muralhas, tomando a entrar pela porta do vale. Acontece. O que é que acontece na igreja? Quando a igreja é levantada, a mesma coisa. O líder vai ver primeiro como está a situação, como está o povo, quem quer entrar, quem quer caminhar, quem quer fazer a obra de Deus, quem quer estar dentro, quem não quer. A mesma coisa. E ele aqui agarrou num punhado de homens e foi dar uma volta a ver. E depois aplicou a situação. O que é que ele disse ao final? Diz assim: os administradores da cidade não souberam o que fiz, porque não tinha contado ainda nada a ninguém dos meus planos, nem sequer aos chefes políticos e religiosos, nem aos que trabalhavam nas obras. Mas depois disse-lhes: sabem muito bem a miséria em que se encontra a nossa cidade, em ruínas, com as portas ardidas. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém e sair deste opróbrio em que nos encontramos. E prosseguindo, falando do desejo de Deus, que Deus me tinha dado, de conservar, que tivera com o soberano persa o plano de ação com que ele concordou. O que é que acontece? Aqui ele falou ao rei da cidade, falou aos sacerdotes, falou aos administradores todos e disse: olha, Deus pôs-me no coração em restaurar as muralhas. A ver se vocês estão de acordo, porque isto, eu vim, era copeiro do rei, estava a servir o rei, e entrou no meu coração em restaurar Jerusalém, e o rei ajudou-me, enviou-me para aqui, para reconstruir esta cidade.